Olá, gente, tudo bem? Eu queria mostrar para vocês hoje como fazer costura em papel, que a gente costuma utilizar na decoração dos nossos trabalhos em scrapbooking, certo? Para isso a gente vai precisar de um agulhão. A gente encontra em qualquer loja de artesanato ou armarinho, costuma ter essa ferramenta. Uma base de EVA, essa aqui é da Toque Cri, mas assim, não precisa ser de marca, basta comprar um EVA desses mais grossos, pode até ser maior do que essa aqui, fica até melhor de trabalhar, né? Ou se você tiver um EVA mais fino, dobre-o ao meio, para ele ficar um pouquinho mais alto, certo? E assim, quando a gente vai fazer a costura no papel, a gente não trabalha diretamente com a agulha, fazendo o furo direto e passando a linha direto. Primeiramente, a gente faz os furinhos, toda a marcação do que a gente vai costurar, certo? Então, por isso que a gente precisa do agulhão, para que com o agulhão a gente possa fazer esses furos. É melhor do que fazer com a agulha, que ela é muito fina, né? E além disso, o agulhão, por ter essa cabeça, né, ele fica melhor de segurar. Existe no mercado uma ferramenta da We Are Memory Keepers chamada Seweezy, que ela parece um rolinho e ela já faz a marcação no papel, ela já faz os furos no papel. E existem vários tipos de furos. Existe um furo um atrás do outro, a sequência de furos, zigue-zague, assim, voltinhos, né? É uma ferramenta bem que acaba trazendo praticidade. E tem também os gabaritos de marcação de costura. A Toque Cri tem alguns, a Arte.1 também possui esses gabaritos, que são placas de acrílico já toda furadinha, que você já vai seguindo esse gabarito e fazendo o furo no papel. Mas aqui a gente vai fazer no modo, digamos, tradicional, né? No modo totalmente manual. Eu gosto de utilizar uma linha mais grossa, que costuma ser linha de crochê do tipo Anne ou Claire. Mas você pode usar uma linha de pesponto, pode ser também. Mas eu acabo achando a linha, por ser o rolo o novelo ser bem maior de crochê, acaba durando muito e ela é bem grossa. Eu acho que fica um efeito bonito no trabalho. Então, primeiramente, eu já coloquei aqui, né, a linha na agulha e eu vou primeiramente fazer os furinhos. O primeiro ponto que eu vou ensinar para vocês é o ponto corrido, que é o mais simples, né? Depois de fazer os furos, a gente dá um nozinho na ponta da linha. O nó que eu dou eu faço uma voltinha e com as duas pontas eu vou assim esfregando com o polegar junto com o indicador nesse formato de pinça. Eu enrolo para fora e depois eu puxo e o nozinho se faz, certo? Se você for fazer depois da costura, fazer uma colagem, às vezes o nozinho ele pode fazer um certo volume e atrapalhar. Então, se você também não souber fazer o nó, você pode colocar a linha e depois colocar uma fitazinha adesiva para segurar a ponta, certo? Então, assim, o ponto corrido a gente começa no primeiro furinho, certo? Opa! Pronto. Essa linha tá um pouco grande, às vezes a linha é muito grande, ela atrapalha um pouco, mas eu deixei logo cortei logo uma perna grande de linha para poder fazer, não ficar repondo, certo? Então, a gente inicia por trás, certo? Passa no primeiro furinho, entra no seguinte, e aí, no terceiro pontinho, a gente sobe de novo. Mais uma vez desce. Pronto. É um ponto bem simples, né? Opa! É só sobe e desce com a agulha, entra e sai com a agulha. Não tem muita dificuldade.
esse é o ponto corrido. Aqui, ou eu dou um nozinho também. Como é que eu dou o nó? Eu seguro a ponta, eu passo a agulha por dentro da alça. Segura na ponta, ó, eu vou puxando. E aqui o ponto, ó. Nozinho feito. Ponto corrido. Virando aqui, eu vou aproveitar essa marcação aqui que eu já fiz. E agora eu vou ensinar um segundo ponto, que é o ponto atrás. No ponto atrás, a gente não vai começar pelo primeiro buraquinho. A gente vai começar pelo segundo. Então, a gente, por trás, a gente vai subir. Puxa. Opa. Puxa toda a linha, certo? Então, pronto. Vou começar aqui, tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Eu comecei pelo segundo. Como o próprio nome diz, eu vou voltar pra trás. Ele é um ponto atrás. Eu vou voltar pra trás. Voltei. E aí, quando eu for subir de volta com a linha, eu vou pular aquele ponto onde eu já entrei, que seria o segundo, e vou direto pro terceiro. E aí, eu volto, dou uma voltinha pra trás de novo, eu volto novamente pro segundo ponto. E puxo. Mais uma vez. Né? Como eu entrei aqui com a agulha, né? Não foi nesse ponto. Quando eu for voltar por baixo com ela, eu vou pular esse ponto e voltar aqui. Nesse ponto mais à frente. E aí, eu volto pra trás, no ponto anterior. Sempre fazendo isso. Esse é o ponto atrás. Ele fica uma reta, né? Um traço reto. A parte de trás dele fica com bem mais linha, né? Bem mais volume de linha. E para dar o nozinho, eu seguro aqui, passo a linha aqui na alça. Vou segurando e vou puxando. Pronto, dei o nó. Lembrando que se você não souber ou se atrapalhar um pouquinho com o nó, você pode colocar um pouquinho de fita adesiva para segurar a linha. Pronto. Esse é o ponto atrás e esse é o ponto corrido. Eu vou ensinar agora para vocês o ponto cruz. Certo? Para o ponto cruz, a gente precisa fazer 2 linhas paralelas de furos, né? Então, vamos lá. Aqui eu já dei o nó na minha linha. E eu vou começar por um dos lados, no primeiro ponto, certo? E aí, aqui eu passo na diagonal. Eu não vou pro lado, eu vou pela diagonal, aqui, no ponto seguinte. Aí, quando for atrás, eu vou pro ponto que está do lado. Certo? Mais uma vez, diagonal. Ponto do lado, diagonal, ponto do lado. Fazer mais 2 pontos, né? Diagonal, lado, diagonal, lado.
Pronto. Agora eu vou fazer o X, vou fazer a cruz. E aí, daqui eu vou voltando na diagonal. O movimento é o mesmo, diagonal, lado, diagonal, lado, entra na diagonal, sai no ponto do lado, entra na diagonal, sai no ponto do lado, entra na diagonal. Tá aqui o ponto cruz. Atrás, olha como fica, todo retinho, certo? Então, é isso. Deixa eu não ler o nó. O nó ficou muito distante, ó, aqui eu me atrapalhei no nó. Vou utilizar uma fitinha, até uma fitinha de washi tape mesmo, só essa fita decorativa. Só um pedacinho, só pra não deixar escapar, certo? Opa! Botei pequeno demais o pedaço. Vou botar um pouco maior aqui, pra não me... Pronto. Esses são 3 pontos básicos, certo? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui uma página que eu fiz, né? Que eu utilizei, ó, o ponto cruz e aqui o ponto corrido, certo? E pra gente finalizar, eu queria dar um exemplo de como utilizando a costura para fazer título, né? Pra gente fazer um nome, enfim, um título costurado. A gente vai imprimir numa folha uma palavra, né? Com a letra que a gente quiser, com a fonte que a gente quiser, certo? E aí, eu vou até cortar aqui um pedaço, porque esse papel tá muito grande. Eu vou posicionar aqui sobre o papel no qual eu quero trabalhar. Eu vou utilizar um pedacinho de fita reposicionável, né? Que pode ser essa fita decorativa ou uma fita para segurar melhor, para que esse nome não fuja. E agora eu vou fazer a marcação, certo? Eu vou fazer os furinhos. Pronto. Ó, a fita tira com bastante cuidado, porque às vezes a fita reposicionável, quando a gente tira de uma vez, olha o que acontece. Ela acaba tirando um pouquinho do papel também, acaba machucando o papel e fica feio, certo? Eu deixo aqui de lado. E eu vou fazer a costura desse nome utilizando o ponto atrás, certo? Eu já fiz aqui o nó na minha linha. Vamos começar. Pronto, aqui nossa palavra toda costurada. Se você quiser depois, você pode até cortar aqui o contorno, fica bem bonitinha, né? A minha mãe ela bordava, ela dizia assim que a gente conhece um trabalho pelo seu verso e não pela frente. Ela dizia que esse tipo de
puxar a linha assim de um ponto para outro era inadmissível, porque isso aqui demonstrava um acabamento pobre. Mas assim, ninguém vai ver essa parte de trás, certo? Isso aqui não é um bordado em papel, ou desculpa, não é um bordado em tecido, então o que importa pra gente é a frente, né? Até porque essa parte aqui vai ser colada. E assim, é isso, certo? Eu mostrei pra vocês 3 pontos básicos e um exemplo de como a gente pode fazer costura, inclusive nos nossos títulos. Lembre-se sempre de que é preciso fazer a marcação. Nunca tentem costurar diretamente no papel, porque diferente do tecido, o papel não tem trama, o papel não é tão maleável. Se você fura, não tem mais como se desfazer esse furo, né? E principalmente quando é uma costura mais longa, você tem uma hora que se atrapalha mesmo. Acredito, eu já tentei fazer isso, assim, quando eu tava com preguiça, quis pular essa etapa, mas não vale a pena. É preciso sempre fazer a marcação. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá ok? Qualquer dúvida, podem me procurar ou aqui nos comentários, ou mesmo no meu blog www.scrapsdalelé.blogspot.com.br. Beijos, tchau!